Dever de lealdade. Artigo 155. O administrador deve servir com lealdade à companhia e manter reservas sobre os seus negócios, sendo-lhe vedado: inciso 1. Usar em benefício próprio ou de outrem, com ou sem prejuízo para a companhia, as oportunidades comerciais de que tenha conhecimento em razão do exercício de seu cargo. Inciso 2. Omitir-se no exercício ou proteção de direitos da companhia ou visando a obtenção de vantagens para si ou para outrem. Deixar de aproveitar oportunidades de negócio de interesse da companhia. Inciso 3. Adquirir para revender com lucro bem ou direito que sabe necessário à companhia ou que está tencione adquirir. Parágrafo 1º. Cumpre, ademais, ao administrador de companhia aberta guardar sigilo sobre qualquer informação que ainda não tenha sido divulgada para conhecimento do mercado, obtida em razão do cargo e capaz de influir de modo ponderável na cotação de valores mobiliários, sendo-lhe vedado valer-se da informação para obter para si ou para outrem vantagem mediante compra ou venda de valores mobiliários. Parágrafo 2º. O administrador deve zelar para que a violação do disposto no parágrafo 1º não possa ocorrer através de subordinados ou terceiros de sua confiança. Parágrafo 3º. A pessoa prejudicada em compra e venda de valores mobiliários contratada com infração do disposto no parágrafos 1º e 2º tem direito de haver do infrator indenização por perdas e danos, a menos que, ao contratar, já conhecesse a informação. Parágrafo 4º. É vedada a utilização de informação relevante ainda não divulgada por qualquer pessoa que a ela tenha tido acesso, com a finalidade de auferir vantagem para si ou para outrem no mercado de valores mobiliários. Conflito de interesses. Artigo 156. É vedado ao administrador intervir em qualquer operação social em que tiver interesse conflitante com o da companhia, bem como na deliberação que a respeito tomarem os demais administradores, cumprindo-lhe cientificá-los do seu impedimento e fazer consignar, em ata de reunião do Conselho de Administração ou da diretoria, a natureza e extensão do seu interesse. Parágrafo 1º. Ainda que observado o disposto neste artigo, o administrador somente pode contratar com a companhia em condições razoáveis ou equitativas, idênticas às que prevalecem no mercado, ou em que a companhia contrataria com terceiros. Parágrafo 2º. O negócio contratado com infração do disposto no parágrafo 1º é anulável e o administrador interessado será obrigado a transferir para a companhia as vantagens que dele tiver auferido. Dever de informar. Artigo 157. O administrador de companhia aberta deve declarar, ao firmar o termo de posse, o número de ações, bônus de subscrição, opções de compra de ações e debêntures conversíveis em ações de emissão da companhia e de sociedades controladas ou do mesmo grupo de que seja titular. Parágrafo 1º. O administrador de companhia aberta é obrigado a revelar à Assembleia Geral Ordinária, a pedido de acionistas que representem 5% ou mais do capital social. Alínea A. O número de valores mobiliários de emissão da companhia ou de sociedades controladas, ou do mesmo grupo, que tiver adquirido ou alienado diretamente ou através de outras pessoas, no exercício anterior.
A linha B. As opções de compra de ações que tiver contratado ou exercido no exercício anterior. A linha C. Os benefícios ou vantagens indiretas ou complementares que tenha recebido ou esteja recebendo da companhia e de sociedades coligadas, controladas ou do mesmo grupo. A linha D. As condições dos contratos de trabalho que tenham sido firmados pela companhia com os diretores e empregados de alto nível. A linha E. Quaisquer atos ou fatos relevantes nas atividades da companhia. Parágrafo 2º. Os esclarecimentos prestados pelo administrador poderão, a pedido de qualquer acionista, ser reduzidos a escrito, autenticados pela mesa da Assembleia e fornecidos por cópia aos solicitantes. Parágrafo 3º. A revelação dos atos ou fatos de que trata este artigo só poderá ser utilizada no legítimo interesse da companhia ou do acionista, respondendo os solicitantes pelos abusos que praticarem. Parágrafo 4º. Os administradores da companhia aberta são obrigados a comunicar imediatamente à Bolsa de Valores e a divulgar pela imprensa qualquer deliberação da Assembleia Geral ou dos órgãos de administração da companhia ou fato relevante ocorrido nos seus negócios, que possa influir de modo ponderável na decisão dos investidores do mercado de vender ou comprar valores mobiliários emitidos pela companhia. Parágrafo 5º. Os administradores poderão recusar-se a prestar as informações. Parágrafo 1º, a linha E, ou deixar de divulgá-la. Parágrafo 4º. Se entenderem que sua revelação porá em risco interesse legítimo da companhia, cabendo à Comissão de Valores Mobiliários, a pedido dos administradores de qualquer acionista ou por iniciativa própria, decidir sobre a prestação de informação e responsabilizar os administradores, se for o caso. Parágrafo 6º. Os administradores da companhia aberta deverão informar imediatamente, nos termos e na forma determinados pela Comissão de Valores Mobiliários, a esta e às bolsas de valores ou entidades do mercado de balcão organizado, nas quais os valores mobiliários de emissão da companhia sejam admitidos à negociação as modificações em suas posições acionárias na companhia. Responsabilidade dos administradores. Artigo 158. O administrador não é pessoalmente responsável pelas obrigações que contrair, em nome da sociedade e em virtude de ato regular de gestão. Responde, porém, civilmente pelos prejuízos que causar, quando proceder. Inciso 1. Dentro de suas atribuições ou poderes, com culpa ou dolo. Inciso 2. Com violação da lei ou do estatuto. Parágrafo 1º. O administrador não é responsável por atos ilícitos de outros administradores, salvo se com eles for conivente, se negligenciar em descobri-los, ou se deles tendo conhecimento, deixar de agir para impedir a sua prática. Exime de responsabilidade o administrador dissidente que faça consignar sua divergência em ata de reunião do órgão de administração ou, não sendo possível, dela de ciência imediata e por escrito ao órgão da administração no Conselho Fiscal, se em funcionamento ou Assembleia Geral. Parágrafo 2º. Os administradores são solidariamente responsáveis pelos prejuízos causados em virtude do não cumprimento dos deveres impostos por lei, para assegurar o funcionamento normal da companhia, ainda que pelo Estatuto tais deveres não caibam a todos eles. Parágrafo 3º. Nas companhias abertas, a responsabilidade de que trata o parágrafo 2º
ficará restrita, ressalvado o disposto no parágrafo 4º, aos administradores que, por disposição do Estatuto, tenham atribuição específica de dar cumprimento àqueles deveres. Parágrafo 4º. O administrador que, tendo conhecimento do não cumprimento desses deveres por seu predecessor ou pelo administrador competente, nos termos do parágrafo 3º, deixar de comunicar o fato à Assembleia Geral, tornar-se-á por ele solidariamente responsável. Parágrafo 5º. Responderá solidariamente com o administrador quem, com o fim de obter vantagem para si ou para outrem, concorrer para a prática de ato com violação da lei ou do Estatuto.